Olá, tudo bem? Na aula de hoje, vamos sintetizar um pouco aqueles conceitos que vimos nas duas últimas aulas sobre o experimento volumétrico. Como você já viu esta simulação, que aparece aqui na tela, eu quero te mostrar um diagrama que eu fiz sobre o experimento volumétrico que vai nos ajudar a resolver vários exercícios relacionados com esses cálculos de encontrar a concentração de analitos através desse método. Provavelmente aqui você consegue facilmente agora identificar onde está a bureta, onde está o Erlenmeyer, e também eu coloquei algumas marcações como se fossem umas réguas para servir somente como referência. Vou começar a colocar então em cor verde algumas ideias relacionadas com a bureta, com o titulante, etc. Primeiro, a bureta, ela permite liberar quantidades conhecidas da solução titulante. Quando a gente fala conhecidas, é porque nós temos uma marcação na bureta. Nós sabemos exatamente com quanto de volume nós começamos e com quanto de volume nós terminamos. A solução titulante ela pode ser um ácido, uma base ou outra espécie, ou seja, a solução que preenche a bureta ela pode ser qualquer uma dessas espécies. Aqui nós vamos focar mais em reações ácido-base, por isso que aparecem principalmente essas duas espécies. A adição do titulante ela acontece aos poucos, até que a reação de titulação esteja completa. A ideia de adicionar aos poucos significa que, num primeiro momento, eu posso até adicionar ou gotejar solução da bureta para o Erlenmeyer de uma maneira um pouco rápida. Porém, perto do ponto de equivalência, eu devo diminuir essa velocidade. Isto porque preciso somente um leve excesso para conseguir enxergar a mudança de cor da solução. Porém, eu não devo colocar um excesso muito alto, porque isso pode atrapalhar na exatidão das minhas contas. Em cor azul agora, vamos escrever algumas ideias sobre o Erlenmeyer e sobre o titulado. O Erlenmeyer recebe a quantidade em volume que é liberada pela bureta. O titulado, que também pode ser um ácido, uma base ou outra espécie, é colocado no Erlenmeyer. E finalmente, a reação se torna completa quando há uma mudança física, a cor da solução. Como nós estamos focando em reações ácido-base durante esse tipo de experimento volumétrico, se a solução ácida estiver na bureta, necessariamente a solução básica deverá estar no Erlenmeyer. Se a solução básica estiver na bureta, necessariamente a solução ácida deverá estar no Erlenmeyer. Vou utilizar o diagrama que você vê na tela para simular o que aconteceria a nível molecular em uma titulação simples de um composto A com um composto B. Vamos escolher, por exemplo, como indicador o alaranjado de metila e vamos imaginar que a solução que está no Erlenmeyer é uma solução básica, isto é, o alaranjado de metila apresenta uma cor inicial amarela. Vou colocar aqui para você uma reação genérica, um reagente A mais um reagente B, dando os produtos C mais D. O que nos interessa são as espécies A e B. Vamos imaginar então que a solução que está no Erlenmeyer, a solução básica, é a solução A. Imagine então que existem somente 6 moléculas de A. Outro reagente, que é o reagente B, ele necessariamente deve estar na bureta. Esta solução B é uma solução ácida. Então eu posso colocar algumas moléculas de B na bureta. À medida que eu libero a solução B da bureta em direção ao Erlenmeyer, as moléculas de A encontram as moléculas de B conforme a reação que aparece em quadrado no canto esquerdo do diagrama. Como estamos falando de soluções ácido-base que se neutralizam quando se encontram, cada vez que uma molécula B encontra uma molécula A, acontece uma neutralização. Quando a sexta molécula de B é liberada da bureta, acontece então um momento que a gente chama de ponto de equivalência. Como já te expliquei, eu não consigo enxergar mudança da solução exatamente nesse ponto. Para enxergar uma mudança de cor do alaranjado de metila que ainda está na cor amarela, eu preciso de um excesso de B, um leve excesso de B, basicamente uma ou algumas gotas somente do reagente que está na bureta. Quando acontece então esse leve excesso de B, B não tem mais nenhum A para neutralizar e a solução então se torna ácida. Lembrando que a solução que estava na bureta era uma solução ácida. Nesse momento então que a solução no Erlenmeyer se torna ácida, eu observo uma mudança de cor da solução. Como a gente viu, para o alaranjado de metila, é uma cor alaranjada avermelhada, sinalizando então o final da titulação. Se nós tivéssemos utilizado a fenolftaleína no lugar do alaranjado de metila, nós teríamos inicialmente uma solução de cor rosa. Depois do experimento e da solução do Erlenmeyer se tornar ácida, a fenolftaleína apresentaria uma cor incolor. Sobre a fenolftaleína, deixo aqui na descrição para você um vídeo onde se mostra uma série de experimentos simples, onde é possível observar esse comportamento da fenolftaleína em meios ácidos e básicos, ou seja, essas transições de cor. Deixei também na descrição 2 vídeos que mostram o que acontece a nível molecular quando ácidos e bases se encontram durante uma titulação volumétrica e o papel do indicador na mudança de cor da solução. Tudo bem? Até mais!